Eu fiquei pensando se eu ia trazer esse vídeo hoje ou se eu ia focar na construção do jogo que deu tudo errado. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente aqui já venho agradecer como é que tá o engajamento dos vídeos aí, todo mundo tá gostando? Aos pouquinhos nós vamos chegar lá. Se você já tá curtindo o vídeo aí, já tá acompanhando os outros vídeos que estão saindo, já deixa o like aí para poder ajudar a continuar fazendo esse conteúdo aqui, que dá um trabalho, além de fazer a construção do game, né, claro, dá um trabalho ainda gravar tudo isso. Mas eu vou continuar compartilhando aqui com vocês conforme eu for sentindo que vocês mais gostam. Inclusive, nesse vídeo aqui vai ter uma sugestão que eu vou pedir para vocês falarem para mim para eu adicionar no jogo, beleza? Então, o que deu errado hoje aqui? Eu tava fazendo a blocagem do jogo, né? A blocagem de uma casa para poder automatizar a criação das outras casas, colocando elas todas na medida correta, fazendo as paredes, os vãos de porta e tudo mais. E aí começou a dar tudo errado. Começou os vãos da porta não bater o tamanho certo, começou os vãos da coluna não encaixarem no tamanho certo e tudo mais. Isso me deu um trabalho muito grande, fiquei praticamente a tarde toda, desde ontem fazendo na verdade, mas a tarde toda só para poder ajeitar a blocagem. E aí eu tô testando aí, vocês podem ver, eu tô testando várias coisas, vi referências para poder montar a casa. E acabou que eu mudei várias e várias vezes o projeto. Agora vocês estão vendo aí, eu já vou mostrar uma outra blocagem que eu tinha feito, que já foi a segunda, né? A primeira deu errado. Eu fiz a segunda, diminuí o tamanho das paredes, eu estava usando 4 metros, e aí depois eu diminuí para 2 metros, para ficar um pouco mais fácil de eu substituir em algum ponto específico. Porque às vezes eu tinha uma parede de 4 metros, eu queria colocar uma porta no meio ou na ponta, e aí ficava ruim com a junção das paredes. E aí eu fiz de 2 metros, porque aí a cada 2 metros eu podia colocar uma parede, ou uma janela, ou uma porta, e aí ficava mais fácil para montar a casa toda em blocos. Aí como você pode ver aí, eu já estava montando o primeiro bloco, e aí eu fui só colocando, né, os primeiros blocos, bloco. E a vantagem de fazer dessa forma certinha é que é o seguinte: quando você coloca o bloco na medida certinha e ele é todo compatível com o outro, depois é só vir substituir a mesh ali, né, que é no caso o objeto, pelo outro objeto que você desenhou na mesma medida, tipo da porta, com o vão da porta, com o vão da janela. E aí vai facilitando muito a construção, como vocês estão vendo no fundo aí. Esse daí já é o primeiro esqueleto, né, da casa, como ela vai ser. Depois eu vou mostrar ela no final, como é que ela ficou. Mas aí eu já entro com o personagem, já dou uma olhada, vejo se o espaço tá legal, se ficou alguma coisa errada. Aí ficou ali um vãozinho pro lado de fora que eu vou consertar depois. Isso aí é só o esqueleto do esqueleto mesmo. Pronto, isso daí foi uma quina de telhado que eu fiz no Blender rapidinho para poder ajudar a fazer a caída do telhado. Porque aquela caída do telhado ali, se você faz com a mesh quadrada, ela fica sobrepondo. E aí se você vai de fora, você consegue ver a mesh entrando no telhado, fica muito feio. Então eu fiz esse modelinho aí bem rapidinho, só para colocar ali por cima, para dar um apoio. E aí também coloquei ele nas medidas certinhas para caber em todas as paredes que eu já tinha feito antes, para caber dentro do molde, né? Aí vai dar certinho. Aí eu já tinha colocado o telhado em cima, né? Tava aplicando o tessellation, o displacement para poder dar a profundidade da telha, ia ficar bem legal ali, sem muito detalhe. E troquei ali a textura da casa para essa textura de lama aí, de barro. Mas depois eu vou acabar alterando ela porque eu não gostei. Comecei a fazer ali a blocagem de umas vigas de madeira também. Já deixei ali, não tá nada padrão. E também depois eu vou mudar a espessura e tudo mais. Eu só coloquei ali já para ter uma noção e fazendo a blocagem, ver um pouco de longe, tá com o personagem, ver se a viga tá grande, se tá pequena. Esse aí é um processo importante de fazer e não deixar para depois. Já peguei logo a emenda disso daí. Falei, não, já fiz as vigas, só tá faltando agora os portais da janela, os portais da porta. E aí já comecei a fazer os portais da porta rapidão no Blender, que já me deu uma noção maior da casa, né? E aí que tive um problema, que foi quando fui colocar as medidas dos portais, o personagem não estava passando de jeito nenhum. E aí que eu me lembrei que aqui quando você importa uma mesh nova, ele já vem com a colisão, né? E aí eu removi a colisão para ver se ia dar o espaço, e o espaço passou. E aí se o personagem passou, acabou metade dos meus problemas aí, era só replicar. Eu já tinha feito tudo nas medidas certinho, então era só rotacionar, encaixar, assim como eu tinha feito as outras paredes. E aí já foi dando um ar bem diferente aí pra casa, né, que vai ser a casa do início, então... E aí eu fui atualizando a mesh, né, voltei no Blender, fiz os detalhes ali do chanfro ali que tem dentro do portal. Depois eu dei um bevel também ali para deixar as quinas um pouco mais arredondadas. Enfim, fui fazendo os detalhes, tem muitos outros detalhes para fazer, mas aí eu fui selecionando o que estava vendo ali mais rápido. Ainda falta um pouquinho para acabar essa casa. E acabou que nessa hora eu visualizei a cerca ali mais alta e desci ela um pouquinho.
Aproveitei o embalo que eu tava fazendo os portais ali da porta e usei a mesma lógica que eu tinha feito ali, as mesmas medidas para fazer o portal da janela também. A janela era um pouco maior, mas eu já tinha a noção do que eu já tinha feito, então só fui montando ali e depois dele colocado fui atualizando a mesh e fazendo os detalhes lá no Blender, fazendo chanfre, fazendo bevel para ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais realista. Até deu ajustado na textura, mas não é a textura final ainda. Eu ainda vou levar para substância ainda e fazer uma pintura, eu acho. Vai depender aí de como for o andamento, se for rápido, se for devagar, se eu acertar mais coisas aí, depois eu volto em alguma coisa para consertar, senão vai acabar ficando desse jeito, porque são tantas coisinhas para arrumar e eu nem consegui completar a casa hoje ainda. Falta bastante coisa. Ali colocando a janela. E aí tá a casa final agora, né? Ficou bem legal, já tô gostando bastante, falta um pouquinho de coisa. Mas aí, eu queria que vocês me sugerissem aí quais objetos eu coloco dentro dessa casa. Vocês podem ver que eu já coloquei um filtro, né? De barro. Vai ter um item-chave aí também para poder encontrar. Mas me fala um pouco mais o que vocês acham aí, deixa nos comentários que eu posso tentar aqui colocar. Eu coloquei o espelhinho também, clássico, aquele laranja de casa. E é isso, agradecer vocês aí pela visualização. Muito obrigado aí, deixa o like, não esquece, compartilha para mim que também quer saber sobre desenvolvimento. E é nóis, valeu!